Na entrevista que concedeu em Londres, ainda após a coroação do rei Charles III, o presidente Lula voltou a criticar o processo de desestatização da Eletrobras. Inclusive, a gente tem um trecho do que falou o presidente da República nesse fim de semana. Vamos acompanhar. A Eletrobras, ela foi privatizada. O Estado brasileiro tem 43% das ações e nós só temos 8% dos votos. Na privatização da Eletrobras, se o governo quiser comprar de volta, o governo tem que pagar 3 vezes o preço oferecido por outro comprador. É isso, você está com cara estranhando? É isso que foi feito. Além do que, os diretores aumentaram o seu salário de 60 para 360 mil reais por mês. E além disso, um conselheiro para fazer uma reunião ganha 200 mil reais por mês. Como é que é possível um país que tem 33 milhões de pessoas passando fome conviver com uma situação dessa? Bom, aí a fala do presidente Lula nesse fim de semana. A gente volta a receber nos estúdios nosso comentarista de economia, Alan Gani. Alan, essa discussão da Eletrobras, a gente, durante o processo, lá desde o governo de Michel Temer, a gente vê essa discussão muito grande. Agora, tem que separar a discussão técnica da discussão política. Essa discussão aqui é eminentemente política? Exatamente, né? O presidente Lula, ele traz elementos políticos para essa decisão e isso acaba atrapalhando. Por exemplo, ele diz que o governo deveria ter votos superiores a 10%. Acontece que quando houve a desestatização da Petrobras, ou privatização da Eletrobras, melhor dizendo, o que aconteceu? Isso estava no preço, isso estava sendo negociado no preço. Então, significa que os investidores pagaram pelo aquele valor da ação, já contando com essa cláusula. Agora, o que acontece? O governo entra aí com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando isso. Isso pode representar um grande retrocesso. Por quê? Porque é uma quebra institucional. Significa que os investidores entraram para esse processo de privatização num determinado valor. Se eles soubessem de antemão que poderiam perder, que as ações ordinárias teriam votos superiores a 10% por parte do governo, caso isso se efetive no Supremo Tribunal Federal, aí significa que as ações vão perder bastante valor. Então é um problema aí bastante complicado, um imbróglio político desnecessário. Bom, Alan, você continua aqui, a gente daqui a pouco fala do Boletim Focus, mas ainda falando sobre essa questão da Eletrobras, girando mais uma vez aos nossos comentaristas, Luiz Felipe Dávila, a insegurança que fica com essa discussão agora, porque muita gente investiu na Eletrobras, até mesmo as pessoas físicas com o FGTS puderam fazer esses investimentos. De que forma acontece agora essa situação? Pois é. Justamente o que o Brasil mais precisa hoje é a estabilidade das regras do jogo. E esse argumento vigarista do Lula é uma coisa inacreditável. Como eu disse, ele vem escondendo que foi ele e o governo dele, do PT, da Dilma, que quebraram a Eletrobras lá atrás, que causaram enormes prejuízos ao país e que vem causando um aumento das tarifas de energia para todo brasileiro. Ou seja, a ideia de restatizar é ter mais um feudo para a ineficiência do Estado, para a corrupção e, pior, para impedir o investimento privado no setor elétrico brasileiro, que é fundamental para derrubar um dos itens primordiais do tal do custo Brasil. Ou seja, Lula, mais uma vez, joga contra o mercado, contra o interesse do brasileiro, que é ter energia barata, contra o investimento privado, que pode gerar emprego num setor estratégico do Brasil. Mais uma vez, Lula volta-se para defender o corporativismo estatal, esse que é causador dos maiores escândalos de corrupção desse país. É uma vergonha ter um presidente desse, dando um pronunciamento desse, em Londres, justamente onde o Brasil deveria estar atraindo o investimento dos ingleses para um setor estratégico. Cristiano Beraldo. Vejam o que é a hipocrisia do Lula e da esquerda brasileira. Ele, em 15 dias, fez 2 viagens à Europa, gastou centenas, talvez mais de R$ 1 milhão
transitando aí pelos ares do mundo com o avião da Presidência da República. Se hospedou em hotéis de altíssimo luxo, custando dezenas de milhares de reais por noite dormida. E agora ele vem dizer que o problema da Eletrobras é que houve elevação do salário dos seus diretores, porque o Brasil tem milhões de pessoas passando fome. Vejam, se ele tivesse tão preocupado assim com as pessoas que estão passando fome no Brasil, por que ele não abria a mão de tanto luxo que está tendo acesso em razão da Presidência da República, pago justamente por essas pessoas que estão passando fome, e entregaria esse dinheiro a elas? O Lula vai fazer um discurso contra a privatização da Eletrobras num país que tem empresas extremamente sólidas e que participam de privatizações mundo afora com potencial de fazer investimento no Brasil. O Lula nos envergonha como presidente da República e espanta daqui os investidores que nós tanto precisamos. Nós estamos indo por um caminho de loucura com o Lula, viajando o mundo e falando tanta bobagem, especialmente agora com esse recado péssimo que ele passa em relação à privatização da Eletrobras. Bom, Alan, e só para fechar esse assunto rapidamente, Eletrobras, como se aperfeiçoa esse processo, né? Independente dessa discussão do governo, porque dificilmente vai haver uma volta atrás nisso, né? Então, não falando. Agora, essa volta atrás me preocupa justamente pela judicialização do caso. A gente conversando aí com investidores, com bancos de investimentos, já corre toda essa preocupação de que, principalmente, a decisão do governo estar limitado a 10% dos votos poder ser revista. Se isso acontecer e o governo passar a ter uma participação superior a 10% dos votos, será um grande retrocesso. E aí o que acontece? O valor de mercado da empresa cai. E quando o valor de mercado da empresa cai, isso acaba tendo consequências. O nível de investimentos da empresa diminui, isso pode afetar a renda, emprego, inclusive também as próprias tarifas de energia. Seria um grande retrocesso. Então, o que tem que acontecer, Tiago? Não acontecer nada, ou seja, o Supremo Tribunal Federal manter as regras anteriores, senão seria um grande retrocesso para o país. Bom, Boletim Focus do Banco Central, divulgação toda segunda-feira. O mercado está revendo as projeções de inflação, pelo menos a inflação que pode ser, em relação ao fechamento desse ano, um índice um pouco melhor ou menos pior? Exatamente. Inclusive, a gente antecipou aqui dizendo que nessa edição do relatório Focus poderia ocorrer uma desaceleração aí da projeção. Aconteceu, ainda está acima de 6%, mas a projeção de inflação diminuiu. Isso porque a inflação de serviços perdeu força, conforme a gente viu em alguns indicadores recentes. Isso é fundamental. Por que é fundamental? Porque o Banco Central tem falado bastante no seu comunicado que ele ainda não reduz os juros por conta da desancoragem das projeções de inflação. A partir do momento que essas projeções começarem a se reduzir, aí o Banco Central terá elementos para reduzir a taxa de juros no segundo semestre. Alan Gani, nosso comentarista de economia, estaremos te acompanhando na programação da Jovem Pan. Bom trabalho. Obrigado. Até.